Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. É uma grande alegria ter vocês conosco na continuidade deste projeto de leitura bíblica ao longo do ano. Hoje com o dia 17 de janeiro, em que nós queremos dar destaque aos capítulos 5 a 8 de Gênesis. Muito bem, capítulo 5. O capítulo 5 é constituído totalmente por uma genealogia, conforme você pode observar nesta imagem. Nela estão dispostos os descendentes de Adão, destaques para o tempo de vida alargado de todas as pessoas. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Enoque, que viveu 365 anos, foi aquele que viveu na terra por menos tempo. No entanto, ao contrário de todos os outros, a Bíblia relata que Enoque andou tanto com Deus que não foi mais visto. Teria sido, portanto, o primeiro caso de alguém que não morreu após a queda em pecado, mas foi direto para a companhia do Pai Celestial. Matusalém é apontado como aquele que viveu por mais tempo, 969 anos, ou essa imagem está 979 anos. É uma pequena discordância entre a imagem e o que diz o texto bíblico, ao menos na tradução em que nós vemos. Noé finaliza a lista de descendentes de Adão. Ao receber o seu nome, que soa parecido com a palavra que significa consolar, Lameque, o pai de Noé, disse: "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou." Gênesis 6. No capítulo 6, observamos que a humanidade se corrompeu de tal maneira que Deus decidiu eliminar todos os seres vivos da face da terra. Não sabemos exatamente quem eram as filhas dos homens, mas sabemos que a sociedade se corrompeu moralmente, e isso trouxe muita tristeza para Deus. No entanto, um homem agradou a Deus. Seu nome? Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro e que ele andava com Deus. Por isso, Deus disse a Noé: "Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora." E Deus deu as medidas e todos os materiais que deveriam ser utilizados. E as instruções foram que entrassem na arca 2 de cada espécie animal, macho e fêmea, a fim de serem preservados, bem como alimentos para que eles tivessem o que comer, enquanto a chuva estivesse caindo e as águas subissem. Então chegamos no capítulo 7. O capítulo 7 traz o relato do dilúvio e mais alguns detalhes são acrescentados. Noé recebeu a instrução de levar 7 pares de animais puros e apenas um par de animais impuros. Noé, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca. E após 7 dias, diz o texto que todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia é enfática em apontar que as águas cobriram todos os montes e que todos os seres vivos que existiam na terra morreram. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias.
E então chegamos em Gênesis 8. Em Gênesis 8, temos o fim do dilúvio. Noé e sua família precisam sair da arca, mas as águas ainda não haviam baixado. Por isso, a estratégia é enviar aves para verificar se há algum ponto em que as águas já baixaram. Primeiro, um corvo e depois, uma pomba. Após 375 dias, ou seja, 1 ano e 15 dias, finalmente Noé e sua família saem da arca, juntamente com todos os animais. A determinação de Deus é que todos sejam fecundos e multipliquem-se, assim como na sua criação inicial. Noé levanta um altar para agradecer e utiliza de um dos animais puros para oferecer sacrifício a Deus. Deus promete que nunca mais destruiria todos os seres vivos, e enquanto houvesse terra, não deixaria de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E este é o breve resumo dos capítulos 5 a 8 de Gênesis. Pois muito bem, algumas dúvidas e questionamentos podem surgir diante da leitura destes 4 capítulos. Primeira delas, por que a Bíblia traz genealogias? Às vezes nós estamos tentando ler a Bíblia, começamos pelo Antigo Testamento, e vem genealogia após genealogia com nomes estranhos para a nossa língua, e muitas vezes podemos desanimar no meio da leitura e até questionar por que Deus confeccionou a Bíblia com tantas genealogias. Não conhecemos aquelas pessoas, aqueles nomes estranhos. E poderíamos ter várias explicações para esse questionamento, mas uma explicação é que Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus que cria o mundo e depois não liga para quem está ali. Deus conhece cada um pelo nome. E por isso Deus quer colocar em seu livro, no primeiro livro, as pessoas que foram criadas, apesar de seus pecados. Questão 2. Por que, segundo a Bíblia, Adão e seus descendentes viveram bem mais do que se vive hoje? As evidências científicas não apontam para o contrário, ou seja, de que antigamente as pessoas viviam menos do que vivem hoje? Nós não temos uma resposta científica a dar a essa questão. Podemos confiar no que o texto bíblico diz, que de fato os primeiros habitantes deste mundo viviam mais. E provavelmente viviam mais porque eles não foram feitos para morrer. Viviam mais porque seus corpos eram melhores. Eles tinham mais saúde. Os alimentos eram mais saudáveis. Viviam mais porque este era o plano inicial de Deus. Questão 3. Como teria sido a subida de Enoque para o céu? Não sabemos como responder a esta questão. Talvez Enoque simplesmente tenha desaparecido. Muitas vezes temos essa impressão de que o céu está em cima, o inferno está embaixo, mas a Bíblia não diz exatamente isso. O que sabemos é que Enoque caminhou com Deus e que por isso não morreu. Foi diretamente para a companhia do Pai Celestial. Questão 4. Quem eram as filhas dos homens? É uma questão bem intrigante, nós não conseguimos compreender muito bem o que diz lá no capítulo 6 de Gênesis, mas o que nós podemos entender é que as pessoas se corromperam. E por isso, mesmo aqueles que descendiam diretamente de Adão e Eva e que eram povo de Deus, acabaram se misturando com quem já não ligava mais para Deus. Uma outra questão que intriga muito nestes capítulos iniciais de Gênesis é a questão: quem eram os gigantes que viviam na terra? E não há exatamente evidências científicas destes gigantes. E nós não temos respostas para essa pergunta.
O que podemos, quem sabe, presumir é que eram de fato habitantes mais altos do que o convencional e que por isso foram chamados de gigantes. Quanto de altura eles tinham, não há como precisarmos. A questão 6 fala sobre o relato do dilúvio. Será que o relato do dilúvio só existe na Bíblia? E a resposta para essa questão é bem simples. Não. Muitas civilizações antigas também possuem este relato, e isso só corrobora com o dilúvio bíblico. Questão 7. Quanto tempo Noé e sua família ficaram na arca? Como nós vimos lá no resumo, cerca de 375 dias ou 1 ano e 15 dias. Eles ficaram uma semana antes de começar a chover, depois começa a chover, as águas começam a subir, e a arca vai ficar durante 40 dias e 40 noites tomando chuva. E depois desses 40 dias e 40 noites, todos os outros dias que eles passam na arca é esperando as águas baixarem. Questão 8. Onde a arca de Noé atracou e ela deixou vestígios? Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. E nós ouvimos que a arca de Noé teria ficado no Monte Ararat, lá entre a Turquia e a Armênia, algo do tipo. Mas não há como precisarmos exatamente onde a arca de Noé ficou. E não houve vestígios dela. Mas claro, nós estamos falando de um tempo muito arcaico, muito antigo, e que seria de fato difícil que vestígios como estes ainda estivessem presentes. Questão 9. Quantos anos a arca demorou para ser construída? Essa é uma questão bem intrigante, porque quando Deus aparece a Noé e promete que irá destruir a terra, Noé tinha por volta de 500 anos. E quando de fato o dilúvio cai, Noé tem por volta de 600 anos. Portanto, a arca teria demorado para ser construída cerca de 100 anos. E por último, quantos pavimentos tinham a arca? Quantos pavimentos a arca de Noé tinha? É uma questão que muitas vezes as pessoas também podem se questionar. E normalmente nós percebemos que a arca não tinha apenas um pavimento, mas tinha mais do que um pavimento, porque o abrigo de animais tão distintos demandava isso, né? Por isso percebemos no relato bíblico que a arca tinha em suas dimensões cerca de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, em 3 andares sobrepostos. Algo curioso é que nós podemos até visitar a Arca de Noé hoje. Sabiam disso? Sim. Há um museu com a Arca de Noé nos Estados Unidos. Exatamente isso. E esse museu, ele se chama Ark Encounter. É o nome da réplica da arca. E ele está situado no novo parque temático de Kentucky. E lá as pessoas podem, de fato, observar a arca com as medidas bíblicas: 16 metros de altura, 155 de comprimento, 26 de largura. Então aí, quem sabe você pode até mesmo visitar esta arca em alguma viagem turística aos Estados Unidos, ao Kentucky. Por fim, aspectos teológicos de Gênesis 5 a 8. Os capítulos 5 a 8 demonstram uma piora na situação da humanidade e a única solução possível adotada por Deus. Os seres humanos se corromperam tanto que não havia outro jeito à luz da palavra de Deus senão o extermínio completo.
E não há do que reclamar, viu? Tendo em vista que todos se esqueceram de Deus e preferiram seguir seus desejos pecaminosos e imorais. Contudo, Noé é a prova de que Deus é justo. Ao avistar sua integridade e temor, Deus permite que Noé sobreviva. E não apenas isso, que ele, juntamente com seus filhos, repovoe a terra. A Arca de Noé é uma história que é relembrada depois do Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, que diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 20 e 21, noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês. E diante de tudo isso, 2 destaques precisam ser feitos. Primeiro, em uma primeira percepção, pensamos que Deus foi destruidor ao eliminar a humanidade. Mas, como a construção da arca durou cerca de 100 anos, percebemos que, na realidade, Deus foi muito paciente. Ele esperou que houvesse arrependimento e conversões, mas isto não ocorreu. Segundo destaque, a mesma água utilizada para destruir os ímpios foi utilizada para salvar a família de Noé, que viveu navegando por 375 dias, ou pouco menos ali, 368 dias, já que os primeiros 7 dias eles ficaram na arca antes da chuva começar. A água utilizada no batismo nos salva e nos purifica. Mas tal purificação não é simples e nem imediata. É um processo que só acaba quando sairmos daqui e precisa matar a nossa velha natureza. Morte nunca é algo tranquilo. A morte da nossa velha natureza, muito menos. Mas dia a dia isso precisa acontecer. O dilúvio mostra que Deus é justo. Ele pune o mal como deve punir. Mas que ele também é misericordioso e longânimo, esperando por muito tempo para que as pessoas se arrependam. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Muito obrigado por assistir. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e até amanhã com o nosso próximo vídeo.